Olá! Hoje vamos entender como a Índia deixou de ser um país de muita escassez para se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo. Como foi que isso aconteceu? Vamos mergulhar nessa história para entender essa máquina econômica incrível. Para começar, vamos a um número: 3,91 trilhões de dólares. É uma cifra que é até difícil de imaginar, né? Mas esse é o tamanho da economia da Índia hoje, segundo o Banco Mundial. Sozinho, esse número já conta uma história de uma escala gigantesca. Mas esse número fica ainda mais impressionante quando a gente olha de onde eles saíram. Pensa só, logo depois da independência, em 1947, a expectativa de vida era de só 32 anos. Apenas 12% da população sabia ler e escrever. Hoje, a expectativa de vida mais que dobrou, passando dos 70 anos. A alfabetização está em quase 80% e a economia está entre as 4 maiores do mundo. A transformação é absurda. Ok, vamos entender como isso aconteceu. Essa jornada, claro, não foi da noite para o dia. Ela foi impulsionada por alguns momentos bem críticos que mudaram completamente o rumo da economia. Vamos dar uma olhada nesses 3 principais pontos de virada. Bom, a gente pode dividir a história econômica da Índia depois da independência em 3 grandes eras. Primeiro, teve o License Raj, um período de muito controle do Estado. Depois, o momento decisivo, em 1991, quando uma crise forçou uma abertura radical. E por fim, o boom da tecnologia nos anos 2000, que consolidou uma nova cara para a economia do país. Para a gente simplificar, o Licensing Raj era um sistema onde, basicamente, tudo precisava de uma licença do governo. Para ter uma ideia do que isso significava na prática, a espera por uma linha de telefone podia levar 7 anos. Isso dá uma noção de como esse sistema acabava sufocando a agilidade e a inovação. As reformas de 1991 foram o verdadeiro ponto de virada. Foi o momento em que o motor da economia indiana realmente ligou. Uma crise acabou forçando o desmantelamento de várias barreiras, liberando uma energia empreendedora que estava represada há décadas. Então, a ignição aconteceu em 1991. Mas o que está colocando combustível nesse motor hoje em dia? Vamos ver quais são as novas forças que estão impulsionando essa máquina econômica. Uma das respostas mais importantes para isso é algo chamado Infraestrutura Pública Digital, ou DPI. Pensa nisso como se fossem 3 blocos de montar, um em cima do outro. A base de tudo é o Aadhaar, um sistema de identidade digital para todo mundo. Sobre ele vem o UPI, para pagamentos instantâneos. E no topo, redes abertas que permitem o compartilhamento seguro de dados. E qual é o tamanho disso na prática? Dá uma olhada nesse número. 19,4 bilhões. Essa foi a quantidade de transações feitas pelo sistema de pagamentos UPI em um único mês, lá em meados de 2024. É uma adoção em massa que está transformando o comércio. E tem uma analogia que é perfeita para a gente entender por que essa tal de DPI é tão revolucionária. É o seguinte: o governo não construiu cada uma das lojas. Ele pavimentou as estradas. O Aadhaar e o UPI são as estradas digitais, e em cima delas, qualquer empresa pode inovar e construir seus serviços. Mas olha, o crescimento não vem só da tecnologia, não. Se a gente olhar os dados oficiais, a economia tradicional também está bem aquecida. Repara só nas projeções para 2024 e 2025. O setor de construção, por exemplo, está na liderança com um crescimento esperado de mais de 9%. Logo atrás, vem os serviços financeiros. Isso mostra que a expansão está acontecendo em várias frentes. Este gráfico mostra direitinho a estrutura da economia indiana hoje. Fica bem claro o domínio do setor de serviços, que já responde por mais da metade de toda a atividade econômica. É um sinal de uma economia que amadureceu, que foi muito além das suas raízes na agricultura e na indústria. E tudo isso nos leva a uma questão fundamental. Ter uma economia gigante é impressionante, claro. Mas o que isso realmente significa para a vida das pessoas? A discussão agora muda de foco, do tamanho da economia para a prosperidade da população. Isso nos leva a uma pergunta que define o principal desafio da Índia para o futuro. O tamanho da economia se traduz automaticamente em riqueza para os cidadãos? Pois é, a resposta não é tão simples assim. E aqui a gente precisa entender essa distinção que é crucial. Em termos de tamanho, se a gente medir pelo PIB total, a Índia já está no topo do ranking mundial. Mas prosperidade, que significa renda per capita maior, bons empregos para todo mundo, isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E para chegar nessa prosperidade, os desafios são enormes.
É preciso criar milhões de empregos de qualidade para uma população muito jovem, aprofundar a indústria para que ela seja mais do que só montagem de peças e gerenciar uma urbanização que acontece muito rápido. E, acima de tudo, a educação precisa preparar as pessoas para os empregos do futuro. E aqui fica uma lacuna de conhecimento, uma questão bem complexa para a gente refletir, sem resposta fácil. Como é que uma democracia tão grande e diversa consegue equilibrar a necessidade de um desenvolvimento super rápido com os direitos e as complexidades de sua população? Esse é o dilema central do desenvolvimento indiano. Então, qual seria um caminho possível? Uma estratégia poderosa é ilustrada por essa analogia aqui. Pensar a indústria como um recife de coral. Em vez de tentar construir tudo de uma vez, a Índia pode focar em um setor-chave, como smartphones, por exemplo, e deixar que todo um ecossistema de fornecedores de serviços cresça ao redor dele naturalmente. No fim das contas, o desafio final é bem claro. A Índia já tem a escala, o tamanho. O próximo passo, e o mais difícil, é transformar essa escala em profundidade industrial e em qualificação para as pessoas. Esse é o enredo do próximo capítulo dessa impressionante jornada econômica.